Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 38º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é adolescência, que também representa o primeiro amor. O texto-chave está em Lucas, capítulo 2, no versículo 41 ao 52. Nós estamos falando das fases da nossa vida, né, irmãs? Ontem nós falamos sobre a infância, falamos sobre algumas dificuldades que a gente já começa a ser atacado ali desde a infância. A gente viu que os homens de Deus, os homens que Deus levantava ali na palavra, eram pessoas já consagradas desde a sua infância. Vimos a importância de se consagrar, né? Ser consagrada ao Senhor. E agora hoje nós vamos falar da adolescência. Adolescência é essa fase que é uma transição, que a gente deixa de ser criança e entra numa fase onde nós vamos nos descobrir, vamos nos afirmar, né? Vamos tomando forma, dando forma à nossa personalidade. Essa fase ela era para ser uma fase de crescimento saudável, onde nós afirmaríamos a nossa fé, o nosso conhecimento das coisas do Senhor, mas como o inimigo já começa a trabalhar desde cedo, aí ele vem trazendo as frustrações na vida da criança, e quando ela chega na adolescência, ao invés de ela desfrutar daquela fase maravilhosa, que é de muita descoberta, muita mudança, mas que é uma fase maravilhosa, ao invés dela desfrutar, né, o adolescente, ele acaba passando aqueles anos todos ali lidando com frustrações, com problemas, com chateações, com rejeições. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, e é uma fase que a gente deveria receber ainda mais afirmação, ainda mais destino, e a gente acaba recebendo críticas, palavras de maldição. Nós acabamos sendo, não somos valorizados como pessoas. Quando eu falo nós, é porque eu já estou lembrando da minha adolescência, eu estou falando como se fosse uma adolescente já, né? É uma fase que a gente não é reconhecido como pessoa, não é respeitado. E nessa fase também, irmãs, que os relacionamentos entre o adolescente e os familiares, pais, mães, irmãos, acaba sendo quebrado, porque os adolescentes acabam se sentindo sozinhos, e o inimigo já implanta no coração daquele adolescente que, olha, você é sozinho, você precisa se cuidar, você vai ter que ser você por você mesmo. Então, quando eu disse, por que eu estou falando dessas áreas da vida, né? Talvez você pense, irmã, isso aí já ficou lá atrás, eu não sou mais criança, eu não sou adolescente, mas eu falei que nós precisamos ser curadas para curar, né? Nós precisamos ser curadas naquilo que passou para a gente curar outros, para a gente ajudar nossos adolescentes, ajudar os jovens a passar de uma forma mais leve por essa transição tão difícil que se perde muito. O adolescente perde muito, irmã. Imagina, ele foi uma criança ali né, desde que ele nasceu até os 11 anos, e era tratado ali como o centro da casa muitas vezes, tinha uma certa atenção, tinha mais cuidado, né? Os pais se preocupavam com a alimentação, com a roupa e tal, e de repente ele vira adolescente e a família começa já a cobrar. Agora você já está grande, agora você já tem que se virar. Então ele é uma transição muito complicada, ele perde muita coisa para ele entrar num mundo desconhecido, um caminho que ele se sente um pouco perdido e solitário, porque ele tem que lidar com muitas coisas dentro dele mesmo, ele vai ter que começar a olhar dentro, porque vocês lembram da sua adolescência, mas é na nossa adolescência que desperta a vida, né? A sexualidade, desperta o primeiro amor, desperta até mesmo as coisas espirituais, desperta de você olhar para você mesmo e falar, opa, eu sou um ser, né? Eu sou humana, eu tenho algo espiritual. Então nós vamos falar desse assunto hoje um pouco, e eu quero começar falando da cerimônia judaica. Como eu disse, no judaísmo eles dão muita importância à vida. O judaísmo é em torno da vida, né? Eles entendem que Deus, quando criou o homem, criou o mundo, eles estão muito ligados à vida. Deus é vida. Então, nós temos que viver a nossa vida da melhor maneira possível. E uma das cerimônias tem a cerimônia que nós falamos ontem, da circuncisão para o bebê, quando nasce ali o menino.
e tem a cerimônia da consagração da menina, e temos a cerimônia dos adolescentes, né, que é o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é uma cerimônia que é no aniversário do menino, quando ele se torna 13 anos, e da menina 12, porque a menina ela amadurece mais cedo do que o menino, né? Quem tem filho homem e tem filha mulher aí, ou tem, né, vai perceber essa diferença, que os meninos eles amadurecem um pouquinho mais tarde que as meninas. E nessa cerimônia, eles são consagrados ali, eles são apresentados, né? Tem a cerimônia tanto na sinagoga como a festa para os judeus, mas eles não têm festa de 15 anos, festa de 16 anos, assim, não é essa data que é importante para eles na adolescência, é a data de 13 anos e 12 para meninas. Então, no Bar Mitzvah, para os meninos, eles já são considerados maduros, né? Tanto a menina quanto o menino já são considerados maduros religiosamente para ter responsabilidade dos seus atos já perante Deus. Então, eles são apresentados na sinagoga perante os rabinos e tudo, dizendo, olha, agora você já é um homem, você agora já vai começar a responder pelos seus atos. Então, é um momento de responsabilidade. E eles têm a liberdade e a honra de ler a Torá. A Torá, que é o Antigo Testamento, irmãs, no judaísmo, ele está em forma de rolo, tem o rolo escrito manualmente, tal, não é só uma Bíblia como a nossa. E aquilo é muito sagrado para eles, não é qualquer um, né, que toca naqueles rolos ali. Então é uma honra muito grande para o adolescente. Ele tem que recitar os mandamentos, ele tem que recitar bastante coisa ali da Torá. Então ele estuda e se prepara para esse momento que é importante. Quando eu estive em Israel, tive a honra de ver um Bar Mitzvah. Eu vou ver se eu acho o vídeo, alguma coisa assim, eu deixo aqui, tá, irmãs? Eu tive a honra de ver esse Bar Mitzvah acontecendo ali no Muro das Lamentações. Então foi bem legal poder ver um pouquinho ali de algo que a gente lê, mas ver assim eles vivendo num lugar bem especial, foi muito legal. E para as meninas também, né, tem a festa, aí elas chamam as amigas e elas são apresentadas ali como já uma mocinha. Então, é um momento de transição, mas olha que interessante, é diferente da nossa cultura, porque eles já tratam o menino com maturidade. E Bar Mitzvah significa filha ou filho do mandamento, filha ou filho da aliança. Então, irmãs, olha só a diferença da nossa cultura, que ao invés de atacar os adolescentes, ao invés de cobrar, ao invés de começar a usar palavras que degrinem eles, né, degrinem eles como pessoa, eles são chamados a, vocês agora têm responsabilidade, vocês vão participar conosco, vocês agora têm a responsabilidade de conhecer e desfrutar da palavra de Deus, porque é nessa idade, os judeus entendem que é nessa idade que eles têm o despertar espiritual. Então, enquanto eu falo, eu gostaria que vocês pensassem na sua adolescência. Como foi a sua adolescência, né? Você teve uma adolescência difícil? Como foi a sua adolescência? Você foi feliz? Quais eram os seus conflitos? Quais eram os seus sonhos? O que você sonhava? Eu tive uns momentos tão difíceis da minha adolescência, mas o que eu sonhava era sair de casa, sabe? Meu Deus, quando é que eu vou crescer e vou morar sozinha? E quais são os seus conflitos? Mas eu tive momentos muito bacanas também da minha adolescência, eu vou contando aqui para vocês no decorrer do devocional. Vamos lá. O primeiro texto de hoje, Lucas capítulo 2, no versículo 41 aos 52, nós vamos falar da adolescência de Jesus e vamos ver ele fazendo aqui quase um bar mitzvah, né? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, eles foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, porque era uma caravana enorme que ia, né, irmã? Todo mundo junto.
andando a pé ou a cavalo, não sei como. Então, eles acharam que Jesus estava ali entre os parentes e os amigos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém a procurar. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que o ouviam, muito se admirava da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe dissera. Ele desceu com eles para Nazaré, e Jesus era submisso a eles, aos seus pais, e sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Então a gente vê aqui essa parte da vida de Jesus, linda essa história, né, irmãs, de ver o crescimento do mestre. Está dizendo aqui que ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então, um adolescente que, ao ir ao templo, ele foi ficar ali entre os doutores da lei, que são os rabinos, que são o que acontece com um jovenzinho que é levado diante dos rabinos, diante dos homens ali da sinagoga, que estudam a palavra. E ele estava ali conversando e todos ficavam admirados com a inteligência dele. E ele ouvia e interrogava também a esses homens. Então, a família dele, Maria e José, voltou. Aqui fala algo muito importante para os adolescentes, que Jesus ele era submisso aos seus pais e a sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ou seja, Maria, ela ia observando o crescimento de Jesus. Ela ia observando esse crescimento e ela guardava no coração. Então, nós precisamos observar, né? Ao mesmo tempo que eu falo da nossa adolescência, irmã, eu falo também da nossa preparação para ajudar os jovens, para ajudar outros jovens. Então, essa fase, ela deveria ser a fase do despertar espiritual. Como eu disse para vocês, eu li um livro, que eu não sei se tem em português, que chama A Espiritualidade da Criança, que a criança ela já nasce com a espiritualidade aguçada, assim, aberta, sensível, que deveria ser lapidada, que deveria ser direcionada, mas infelizmente, devido à nossa família, devido à nossa cultura, devido o método de ensino de cada família, às vezes isso não acontece. E na adolescência também. Na adolescência aí é liberado mesmo, aos 12, 13 anos, algo espiritual para a vida da criança, já específico para aquilo que é o chamado dela. Então, na infância é um chamado geral, né? Já vem com um despertar geral. Mas na adolescência, um chamado específico. Quem é Deus para você, né? Quem é você para Deus? E é nessa época que a gente começa a se questionar algumas coisas. Mas para os judeus, eles criam os filhos preparando para quando chega nessa época eles puderem desfrutar e se afirmar. E uma coisa importantíssima na vida do adolescente, e que eu quero que a gente medita hoje, está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é um dos mandamentos, de honrar o pai e a mãe, para que a gente tenha vida longa. Então, nesse momento, irmãs, que a gente vai falando de adolescência, que a gente vai falando das dificuldades, eu disse que uma das chaves que nós vamos trabalhar em cima dessas fases da vida é perdão e gratidão. Nós honramos os nossos pais lá na nossa adolescência, irmãs? Será que nós honramos, nós respeitamos? Jesus, o Todo-Poderoso, está dizendo ele foi submisso aos seus pais, né? Submisso ali ao seu padrasto José. E se nós não tivermos sido, irmã, submissos, se nós tivermos dado bastante trabalho para os nossos pais, se você ainda não pediu perdão para os seus pais,
Talvez você diz, mas eu já tô com 50, 60 anos, isso já passou, meus pais nem lembram. É necessário a gente olhar essas pedras. Quais são as pedras da dificuldade que a gente vai trazendo na nossa adolescência e que está impedindo da gente recolher as pedras e receber as pedras preciosas. Olha que pedra preciosa que um adolescente já recebe, que é a espiritualidade. Olha que coisa linda de ver um jovem, um menino de 12, 13 anos, a menina com 12, já entendendo a responsabilidade espiritual. Então, quando nós temos que começar a tratar os adolescentes com mais respeito, com mais honra, sabe? Não é deixar os meninos fazer o que quiser, porque hoje em dia a gente está deixando eles perderem a submissão. Não, a gente não pode confrontar muito porque vai dar um surto, vai ficar pior. Não, a submissão, irmã, ela tem que ser a lei em casa. Se nós olharmos a nossa geração, a geração minha de 40 para trás, né? Ou a geração de alguém mais antigo aí, vai ver que muitos adolescentes passamos por dificuldade, sim, passamos por crise, mas o que segurou a gente foi o quê? A autoridade dos nossos pais. Então, nós precisamos ajudar os adolescentes e ensinar isso. Hoje em dia, temos que cortar tudo que o adolescente vai fazendo que leva fora da submissão dos pais. Mas hoje em dia também nós temos a chance de fazer melhor, né? Nós podemos ter mais diálogo, nós podemos tratar eles com mais respeito, como aqui o rabino, o povo judaico ali, ensinava isso. Imagina trazer um menino de 13 anos para o meio dos homens, dos grandes homens estudiosos da palavra, né, dos grandes sábios, e dizer, olha, você agora é um dos nossos, você agora tem responsabilidade. Então, a gente tem que ir dando responsabilidade para um adolescente, mas colocando ele sabendo, ele tem que saber o lugar dele, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui, Gênesis 37, no versículo 2, só para ler a idade aqui de um adolescente na Bíblia, né? Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Só vou ler até aqui. A gente conhece a história de José, temos Davi, e esses homens, eles eram adolescentes, porque a adolescência vai até os 18 anos, né, irmã? Eles eram adolescentes e eles passaram dificuldade, eles passaram conflito com a sua família, né? Com os irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos, foi traído. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, né? Quando ele está indo ali levar pão e queijo para os irmãos que estavam na guerra, que era mais velho que ele. E os irmãos falam, o que você está fazendo aqui, né, seu pirralho? Então, a gente tem que aprender a ter respeito e exigir que os outros respeitem também, irmãs, os nossos filhos, o adolescente. Não é tratar o adolescente como se ele não soubesse nada, atacar os adolescentes como se ele não soubesse nada, só com palavras difíceis. Você é um preguiçoso, se continuar desse jeito não vai dar nada. Às vezes fala sem maldade para motivar. Não, eu vou falar isso porque aí ele vai acordar para a vida, vai querer ser melhor. E nessa fase difícil que ele está enfrentando, isso para ele não é uma motivação. Eu sei que muitas coisas que eu ouvia, eu sei que a minha mãe falava, não por maldade, mas porque ela queria motivar. Então a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que mostrar olha, eu te entendo, eu te respeito, mas também tem que ajudar eles a se entenderem. Quando a gente trata o adolescente com mais respeito, tratando como uma pessoa, você é uma pessoa em desenvolvimento. Então, quando a gente trata esse adolescente dessa forma, é muito mais fácil lidar e é muito mais fácil de você direcionar esse adolescente. Outra coisa aqui que eu queria falar é o seguinte, na adolescência, olha que frase incrível, eu encontrei isso, eu quis colocar pra gente. É na adolescência que você precisa adotar o seu filho, porque se você não adotar o seu filho na adolescência, alguém vai adotar. Olha que sério isso. Então, assim, aí você fala assim, mas o filho é meu e eu tenho que adotar? Sim,
na adolescência é necessário adotar, porque é diferente, ele é seu filho, mas você precisa mudar. É um grande aprendizado, irmão, porque a gente aprendeu a lidar com o filho de uma forma ali, né, de pequenininho até os 11 anos, a gente aprendeu de uma forma. De repente, a gente tem que mudar a forma de lidar. Então, todo o crescimento e a cobrança começa conosco. Então, você precisa adotar essa criança, porque se a gente não adotar eles, outros vão adotar. E pode ser pessoas más. Pode ser um marginal, pode ser um namorado vagabundo, né? Pode ser um viciado, pode ser um pedófilo, pode ser tantas coisas ruins, irmãs, que tem nesse mundo hoje em dia, né? Pode ser um amigo descabiciado que vai descabiciar o outro. Então, nós precisamos adotar os nossos adolescentes. E uma coisa muito importante desse adotar, eu tive várias pessoas ao longo da minha vida que foram usadas por Deus para me abençoar. Quando eu olho para a minha história, hoje, cada dia mais, né? Já tem uns anos que eu percebi isso e eu agradeço a Deus. Então, eu morei com a minha tia-avó de 1 ano a 6 anos. Eles não tinham filho, era um casal já mais velho. E então, eles cuidaram ali de mim para minha mãe trabalhar e foi maravilhoso, porque todos dois, eles me afirmavam, eles me abençoavam. Então, foi uma figura que Deus usou naquele tempo ali da minha vida, apesar de eu ter sentir falta da minha mãe ali e tudo, mas foi uma figura que Deus usou para me abençoar. Depois fui morar com a minha mãe, então tem meu padrasto, né, que eu chamo de pai, que é o meu pai, não tem outro pai, é ele. E ele também foi uma figura que foi usada para me abençoar, para trazer aquela sensação de proteção em casa, né? Eu tenho um pai e ele nunca foi... Meu padrasto, que é meu pai, é maravilhoso, mas ele nunca foi violento com a gente, ele nunca bateu na gente, ele nunca foi nem verbalmente violento, nada. Ele muito tranquilo. Já falei várias vezes dele aqui em todos os devocionais, né? Que a primeira Bíblia que eu li foi dele, aquela história toda que todo mundo aqui já conhece, que já está me acompanhando há muitos anos. Mas eu estou falando isso de novo por quê? Para vocês verem por que nós precisamos ser curados. Para você abençoar outros. Irmãs, Deus quer colocar você na vida de outros adolescentes. Talvez você não teve, talvez você sofreu, mas Deus quer te curar para colocar você na vida de outros adolescentes como pessoas que vão abençoar essas adolescentes. Por isso que eu falei ontem que nós precisamos olhar, quando você entrar na igreja, irmã, não entra pensando, eu sou uma mulher, sou uma senhora, eu estou indo para reunião de senhora, eu não olho para esses jovens rebeldes, eu não olho para essas crianças catarrentas que andam correndo aí na igreja. Olhe para as crianças, entendeu? Olhe para o adolescente, seja uma mãe espiritual, né? Não é sair pegando responsabilidade dos filhos dos outros, mas é dar uma atenção. Uma palavra que você fala para uma criança, para uma adolescente, além dessas pessoas importantes, que foi minha tia também, né, que eu já falei dela aqui, que ela vive me abençoando, eu tenho vontade de gravar uma conversa com ela, para vocês verem que se eu conversar com ela 10 vezes no dia ela me abençoa. Eu estava conversando com ela esses dias, porque ela passou 1 ano e meio na casa da minha mãe, e ela ia voltar para a terra dela lá, e ela falou, minha filha, a frase que ela mais fala comigo há 44 anos, eu ainda vou te ver muito bem na vida. E ela fala assim, olha, eu não sei, se eu não estiver viva, eu ainda vou te ver bem, nem que seja lá onde eu estiver, eu vou te ver bem de vida. Então, assim, a gente ser um canal de bênção, irmãs. Um canal de bênção para o outro, para os jovens, para os adolescentes, né? Também sempre busquei adultos que me aconselhavam. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, né? Eu já falei aqui da irmã do meu pai, que a gente chama ela de a tia, que é psicóloga, e várias outras pessoas, né? As pessoas da família que a gente tem prazer de conversar, e a gente vai aprendendo. Mas será se um adolescente tem a liberdade de chegar para você? Será se um adolescente tem a liberdade de chegar para você e conversar alguma coisa? Vamos falar mais uma vez aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4, que fala assim, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós precisamos também não provocar os nossos filhos.
né? E é isso, irmã, tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem para falar conosco. Então, nesses dias aí, Ele quer reposicionar a gente, fazer a gente deixar lá atrás aquilo que não serve mais, que já passou, mas também nos levantar para ser usado para abençoar outros. Vamos ler aqui Salmo 127. O Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Eu quis ler todo esse capítulo porque nós falamos muito de casa. E aqui está dizendo que se não for o Senhor que vai nos ajudar a organizar, edificar, trabalhar nessa casa, em vão a gente vai fazer todo o trabalho. Aqui está dizendo que vai ser inútil a gente levantar até de madrugada e ficar trabalhando até tarde. Nós vamos comer pão de dificuldade. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam na palavra, aqueles que buscam viver uma vida conforme a vontade de Deus, nós vamos receber enquanto a gente dorme. E que a herança do Senhor é os filhos. Então nós precisamos entender que os filhos são bênção, tá? Herança do Senhor. Então, irmãs, se você não teve esses pais, não teve ninguém para te dizer isso, olha, você é importante, você é uma herança do Senhor, que você fale isso para você através da palavra, porque a palavra está dizendo, leia e receba isso aqui, irmã. Receba isso. Herança do Senhor são os filhos. Então, você é uma herança do Senhor. E aqui está dizendo que é flecha, né? É uma flecha. Deus quer nos lançar. Deus quer lançar os nossos filhos. Nós precisamos lançar os nossos filhos. Irmãs, quando você vê uma adolescente, principalmente nós mulheres, tenta abençoar. Tenta abençoar. Eu não sei porquê, mas nesses dias aí o Senhor tem colocado, toda hora eu falo a mesma coisa, né, irmã? Mas tenta abençoar, sabe? Você vai evitar talvez que uma adolescente passe por coisa que você já passou. Então, se redima através de outra vida. Se você passou por dores, se você passou por dificuldade, não permita que o inimigo destrua uma vida na sua frente, porque de repente a sua dor pode curar outra pessoa. Uma coisa que eu quero ler aqui sobre as meninas, olha que tremendo, Salmo 144, versículo 12, o último versículo do nosso devocional de hoje. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como planta viçosa, mas as nossas filhas como pedra angulares, lavrada como coluna de um palácio. Então, nós, filhas, fomos chamados para ser uma pedra angular, lavrada, uma coluna de palácio. Olha, eu ia falar palácio, misericórdia. Irmãs, o que é uma coluna de um palácio? Quando você entra num palácio, ou quando você pega uma foto, ou filmes, ou palácios, né? Hoje em dia a gente não tem muito, né? Mas tem os antigos aí que você pode lembrar. O que destaca? As colunas maravilhosas. O que é coluna de palácio? Uma pessoa forte, uma pessoa bem cuidada, uma pessoa de destaque, uma pessoa de firmeza. É a coluna que segura os palácios, irmã. É a coluna que segura o lar. Né? Aqui está falando que os filhos vão ser como planta, como árvores frondosa na mocidade. Então Deus está chamando e nos chamando a atenção nesse dia para a gente olhar para essa área da nossa vida, essa adolescência, agradecer, sabe? Dizer, Pai, muito obrigado por aquela fase, me perdoa se eu não pude desfrutar, me perdoa se eu não tive entendimento, mas eu estou aqui hoje para ser curado, eu estou aqui hoje para ser uma mãe espiritual, um pai espiritual na vida daqueles que o Senhor trouxer diante de mim. O Senhor vai trazer diante de você. Aquele que você tiver, se você tiver coração aberto, o Senhor traz diante de você. Um jovem, uma jovem, né? E você pode aconselhar e você pode, às vezes, impedir uma frustração grande na vida de um adolescente. Irmã, seja livre.
O Pai, ele está te chamando como filhos e filhas da aliança, filhos e filhas do mandamento. Como disse ali no Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa isso, filhas e filhos do mandamento. Ele quer reafirmar essa aliança na nossa vida. Tanta gente que não viveu a sua adolescência e quando chega na fase adulta, já mulher, já casada, mulher às vezes avó, da crise da adolescência. Não, eu tenho que viver, eu tenho que curtir meus amigos, eu tenho que sair para brincar, para pular, para beber, porque não viveu, sabe? Ainda está com aquela... não amadureceu, não cresceu, não soube ser respeitado na adolescência, continua aceitando desrespeito, não conseguiu se afirmar, não consegue passar sua identidade verdadeira, genuína, de quem realmente você é. Irmãs, quem você é? Deus quer te afirmar hoje, né? Ou através desses dias. Deus não faz uma obra de uma vez só, irmã. Ele traz um faixinho de luz. Ele traz uma brasinha sobre o assunto. E vai depender de você. Você vai deixar essa brasa fumegar e virar um grande fogo que vai queimar na sua alma, que vai trazer vida, que vai te aquecer, que vai te iluminar, ou você vai deixar essa brasa apagar. Isso não é assunto importante, não vou olhar para isso, não. Mas hoje Deus está te chamando, e uma coisa muito importante que eu falei ontem, e é uma frase que eu vou estar falando: há um cenário te esperando na história para você governar. Há um cenário te esperando. Sabe, irmãos, eu estava pensando, a gente cristão fica muito preocupado com o cenário do anticristo. Porque o anticristo vai reinar, porque o anticristo é a marca da besta, porque o anticristo... Você já preocupou com o seu cenário? Com o cenário que Deus preparou para você para reinar? José tinha um cenário preparado para ele para reinar. Davi tinha um cenário para ele reinar, para ele governar. E o cenário da sua vida? Qual é o cenário da sua vida para você reinar? Lembra que eu falei ontem que a gente fica cuidando da vinha? Não foi ontem, não, foi antes de ontem. Passa tão rápido os dias, irmãs. A gente vai cuidando da vinha do outro. Jesus, quando ele estava ali, que os pais foram procurar ele, falou: meu filho, por que você fez isso? Ele falou: mãe, vocês não sabem não que eu tinha que estar na casa do meu pai? Que esse foi o cenário que Deus me chamou, eu vou estar sempre por aqui. Se eu sumir, eu não vou estar perdido com os meninos brincando de bola, não vou estar perdido com os meninos fazendo coisa que não deve. Eu tenho que estar no cenário que Deus me chamou. Então há um cenário pra gente, irmãs. Por isso Deus quer curar. Então, se tem algo na sua adolescência, se você tem foto da sua adolescência, veja as fotos, agradeça, sabe? Se você foi uma adolescente imatura, se você foi uma adolescente voadinha, né? Agradeça. Fala: pai, me perdoa. Obrigado porque eu tô viva, obrigado porque eu cheguei até aqui. Obrigado. E deixa, né? Libera. Uma outra coisa que eu quero falar aqui para terminar: os adolescentes têm sido muito atacados nesses dias. Muito atacado. Muitos adolescentes, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, uma pastora minha, lá do Brasil, e eu estava falando com ela que a gente estava falando disso, os adolescentes estão sendo muito atacados. Irmãs, nós vamos precisar conduzir esses adolescentes a um relaxamento, né? A caminhada, a se reconectar com a natureza. Coisas simples, irmãs. Coisas simples que vai parecer, viva a natureza, nós viramos hippie agora. Mas, irmãs, é o que vai trazer libertação. É o que vai trazer libertação. Que vai ajudar essas crianças a ter uma direção, sabe? Vamos tentar ao máximo tirar essas crianças do celular. Mas não dá, né, irmã? Porque eu também fico coladinha nele. Tá um de um lado, outro do outro. Não tem problema você curtir um celular, mas desintoxica disso um pouco. Porque senão, irmãs, a gente acorda e já passou a adolescência dos nossos filhos. Nós sabemos, olhe para trás e veja o que você passou na adolescência e não permita que o seu filho passe. Seja um muro de proteção. Outra coisa que eu quero falar também é o seguinte: meninas ociosas, eu vou falar meninas porque a maioria aqui é mulher, né? Meninas ociosas tendem a buscar namoradinho como escape. Assim como meninos ociosos tendem a tendência a buscar amigos mau caráter, a coisas erradas para fazer, para buscar aprovação. Quando um menino se mete, irmãs, com drogas,
com gangue, o que ele está buscando? Aprovação. Então, o que aquela gangue diz para ele fazer, olha, nós temos ali uma parada difícil para você fazer, mas se você fizer, você está aprovado, pode entrar na nossa gangue. Aprovação. Então, irmãs, converse com seus filhos, converse com os adolescentes, você seja afirmação para eles. Não é passar a mão no ego, não é deixar o menino fazer o que quiser, mas reconhecer o valor. Não, você é bom nisso, meu filho, você vai ser isso. Eu lembro que eu já falei sobre isso, que quando eu era professora na salinha da igreja, tinha um menino de 8 anos e eu fiz uma pergunta, não lembro qual era a matéria, eu fiz uma pergunta, o que você vai ser o que vocês vão ser quando crescer? E quando chegou na vez dele, ele falou, eu vou ser marginal. E eu disse, tá amarrado em nome de Jesus, você não vai ser isso. Ele falou, eu vou ser. Eu falei assim, não, você não vai. Você é um menino bonito, inteligente, entendeu? Fala inglês, você é um menino inteligente, você não vai ser isso. E ele ficou assustado, assim, porque ele achou que ele ia me chocar e que eu ia ficar brava e dizer, vai, sei o que você quiser, né? E eu dizia o tempo todo. Então, eu fiquei 4 anos sendo professora da salinha, 4 anos eu afirmava para ele, e ele foi mudando o comportamento dele, foi melhorando um pouquinho. Então, irmãs, nós precisamos afirmar os nossos jovens, afirmar os nossos adolescentes, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Não vamos deixar os nossos adolescentes ociosos. Não vamos deixar os adolescentes ociosos. Se você olhar para trás, talvez se você teve alguma fase da sua vida, você pode observar que foi por causa da ociosidade. É por isso que eu falo tanto aqui, irmãs, vamos ler, vamos ouvir coisa boa. Mulher ociosa, irmã, também cai em coisas horríveis. Mulher ociosa cai na pornografia. Mulher ociosa cai no adultério. É a ociosidade, é não estar fazendo coisas produtivas. Não é o muito trabalhar, mas coisa produtiva. Sabe? Vamos levantar aqui. Hoje em dia tudo é pronto, né, irmãs? Vamos clicar ali na internet, a gente compra aquele negócio. Vamos fazer coisas artesanais um pouquinho. Vamos botar a nossa criatividade para fora. Porque o que o diabo rouba na infância, na adolescência, é a nossa criatividade. Então é muito assunto, irmã. Eu gostaria de ficar aqui falando bastante, mas é muita coisa. Eu não quero que fique tão longo. É isso que eu tenho para falar hoje. A canção que eu vou deixar é do Carlinho Félix, Primeiro Amor. Essa canção marcou a minha adolescência. Eu tinha 12 anos, eu me lembro exatamente o dia. Eu tinha 12 anos num culto onde eu ouvi essa canção. É onde eu fui tocada pelo Espírito Santo pela primeira vez, assim que eu senti o amor dele. Eu disse aqui, por isso que eu quis colocar esse tema, adolescência e o primeiro amor. E quando a gente vê os judeus apresentando os adolescentes, colocando de frente deles a palavra, de frente deles a Torá, eles estão ensinando também para os adolescentes, irmãs, que o nosso primeiro amor tem que ser o Senhor. Nosso primeiro amor tem que ser o Senhor. Então vamos tentar fazer isso para os nossos jovens. Não é com religiosidade. Nesse dia que eu estava nessa igreja, eu fui por minha conta. Minha mãe não sabia nem onde era a igreja, tá? Eu que perguntei onde era, eu fui por minha conta. Eu senti a presença de Deus sem ninguém falar nada. É a gente apresentar o que a gente pode, mas sem religiosidade. Eles têm que descobrir o relacionamento deles com Deus, sem religiosidade. Porque o que acontece é que a gente apresenta a religião. Você não pode fazer, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, você tem que apresentar o Deus Todo-Poderoso. Né? Como eu disse ontem, aquele que faz grandes obras maravilhosas. Amém? Fiquem com Deus, ouvem a canção. Eu vou orar. Pai, eu quero agradecer pela nossa vida, pela nossa adolescência, por tudo que nós já passamos. Senhor, muitas de nós, se estamos de pé hoje, foi pelo que nós passamos. E eu quero te agradecer. Nós queremos te entregar as pedras da dificuldade, as pedras das rejeições, as pedras das palavras, que ao invés de nos direcionar, elas nos inibiram, elas castraram a nossa criatividade, elas nos sufocaram. Mas hoje nós queremos limpar isso. Queremos tirar esse entulho para que o rio da vida flua. E no meio desse rio da vida, ainda há tempo. Não importa quantos anos a gente tem, 40, 50, 60, 70, não importa. Ainda há tempo de recolhermos pedras preciosas. Queremos estar na casa do Pai, queremos ouvir a palavra, como Jesus ali, aos 12 anos, ele disse: você não sabe, mãe, que cabe a mim estar na casa do meu Pai? Então, nos traz de volta, Senhor. Nos traz de volta ao início de tudo.
como essa canção diz. Eu quero voltar ao início de tudo. Nos reposiciona, nos dá um novo começo, Pai. E que a gente seja canal para lançar essas flechas que são os jovens, lançar essas flechas, abençoar esses adolescentes. Que as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as meninas que chegarem até nós, que nós possamos dizer para elas, vocês são filhas amadas, são colunas de um palácio. Vocês são como colunas de palácio. Obrigada, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, irmãs.